Olá, meus amigos, boa noite a todos. Um minutinho de atraso porque o aplicativo decidiu obsidiar a nossa transmissão, mas tudo já resolvido, creio que estejamos ao vivo. E eu gostaria de aproveitar esse primeiro momento, enquanto as pessoas chegam, para agradecer a presença dos espíritos que aqui se encontram, deixar claro que a luz que vocês estão vendo é apenas a luz da lâmpada, que não é a luz de nenhum desencarnado que se encontra presente, muito embora eles estejam todos aqui. E eu gostaria de aproveitar esse momento para que nós possamos entrar em união e que nós possamos criar uma psicosfera a mais positiva possível para que a nossa palestra seja proveitosa para todos. Desta maneira, fechamos os nossos olhos e elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a presença dos amigos espirituais que se encontram sempre trabalhando no momento de tantas dificuldades, que possamos ter a paciência e a resignação para prosseguir com todas as forças e continuar no trabalho em uma época de tantas tormentas. Sabemos que não estamos aqui neste planeta à toa e exatamente por isso agradecemos uma vez mais a oportunidade de trabalhar. Acompanhe-nos no desafio da adaptação para que a nossa mensagem possa alcançar a todos os corações necessitados. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, eu estou um pouco meio que improvisando aqui no celular, consegui botar o celular em cima de uma superfície aqui agora, e eu acho que eu consigo ter mais liberdade para poder me mover dessa maneira, muito embora a gente esteja acostumado a fazer palestras em pé e a gesticular e poder interagir com as pessoas, é sempre muito bom, mas como nós temos a limitação natural do espaço, faremos a palestra sentados, até porque se de pé iríamos derrubar tudo no chão. Eu começo esse nosso encontro de hoje citando Emmanuel. Basicamente, ou de maneira mais fiel, a gente vai ler um pedaço de uma página de um livro dos anos 70, dos menos conhecidos do nosso querido Chico, chamado Chico Xavier Pede Licença. Ali, Emmanuel é interrogado no meio de uma sessão mediúnica, de uma sessão pública, quando uma das pessoas se dirige ao espírito que estava se manifestando através do médium, do maior médium que nós tivemos, pelo menos na contemporaneidade, Chico Xavier, e a pergunta segue a seguinte linha: Emmanuel, sendo Deus a bondade infinita, por que permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesas, como por exemplo no caso de grandes incêndios? A pergunta provavelmente à época foi motivada pelo caso do incêndio do edifício Joelma, que chocou a população brasileira e que fez com que muitas pessoas tentassem compreender: se Deus é todo poder e bondade, como conceber uma morte tão violenta, tão aflitiva, tão cruel? O que aquelas pessoas teriam feito para merecer tal destino? O que fizeram para merecer tal aflição? Emmanuel, depois de um momento de ponderação, responde com a sua calma e inteligência habituais: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a mesma justiça imanente, convertendo-se em razão disso em qualquer situação, no mais severo julgador de si mesmo. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque,
Tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado, para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhe exauríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso, para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico, a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente merecida em acontecimentos de sangues e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidades na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à Terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios inexplicáveis sem a doutrina da reencarnação. Criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados e a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e as nossas tarefas de resgate, a fim de reajustar e induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por esse motivo que de todas as calamidades da Terra, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração para defender-se e para valorizar a vida. Lamentemos sem desespero quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença da misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos conceda sempre o melhor. Com essa página, Emmanuel traz uma luz e uma paz na sua mensagem que talvez poucos espíritos teriam a capacidade de realizar. Sem a doutrina de causa e efeito, sem a base da lei de causa e efeito, que é a doutrina da reencarnação, talvez a gente tivesse bastante dificuldade em entender algumas iniquidades do mundo. Mesmo sendo espíritas e mesmo buscando o estudo, ainda padecemos das mesmas dificuldades de compreensão. Como compreender a morte de uma pessoa numa idade tão tenra, uma criança, um bebê, que não fez mal a ninguém, mas de repente se vê levada pelo desencarne? Como compreender um desencarne violento que vitima uma pessoa boa, que dedicou-se a vida inteira para fazer o trabalho do bem? Como compreender um desencarne coletivo que vitima 200 pessoas no acidente de avião, que vitima 500 pessoas num terremoto ou num vulcão, que vitima mais de 11 mil pessoas em um país, graças a uma epidemia? Como compreender, se não com a bênção da doutrina espírita? Quando Emmanuel comenta nos anos 70 que nós, enquanto membros da justiça divina, enquanto participantes dessa justiça, operamos em nós mesmos o reajuste, ele está querendo dizer que nessa busca desenfreada pelo melhoramento, estamos sempre desesperados em encontrar o reajuste dos equívocos que cometemos outrora, mesmo que não conscientemente. Nós, espíritos em luta de sempre, sabemos exatamente o que nos aflige. E a gente sabe e na maioria das vezes esconde. Porque aquilo que eu falo para o outro, aquilo que eu comento na reunião, é aquele problema que me incomoda, mas não o suficiente a ponto de não compartilhar. O problema são aquelas penas da alma,
aqueles sofrimentos internos do nosso âmago, que de tão incrustados no nosso ser, permanecem escondidos. Aqueles dos quais sentimos vergonha e não queremos dividir. As mazelas que sabemos tão definidoras da nossa jornada, que a gente guarda, e guarda no fundo do nosso ser. Não há como enganar o perispírito. E o perispírito, ele nada mais é do que o corpo espiritual. Zalmino Zimmermann, num estudo maravilhoso, que vai receber o mesmo nome, faz uma análise maravilhosa e gigantesca, mais de 500 páginas, livro que eu indico o estudo para todo mundo. E no meio do seu estudo das propriedades desse corpo espiritual, ele fala a plasticidade, a extensão. Ele comenta sobre a aura e ele cita André Luiz para falar de psicosfera. Psicosfera ou fotosfera psíquica. Um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética envolvendo todo o ser humano, encarnado ou desencarnado. Reflete não só a nossa realidade evolutiva, o nosso padrão psíquico, mas também a situação emocional em que nos encontramos. Alguns de nós têm a mediunidade mais desenvolvida. Esses companheiros, alguns deles, têm a capacidade de perceber com mais clareza tais emanações. Para aqueles que têm uma mediunidade muito aflorada, certos ambientes são insuportáveis. Certas conversas e contatos são indutores de doenças físicas. Quantos não passam mal? Quantos não se dedicam ao vômito, que age como quase que uma limpeza do organismo? Quantos não sentem a dor de cabeça, a cefaleia, a enxaqueca consequente de um contato psíquico malquisto? Nós emanamos energia o tempo inteiro. E se a gente emana energia o tempo inteiro, nós construímos ao nosso redor um campo psíquico e energético, que vai ser resultado dessas vibrações que a gente joga no universo o tempo inteiro. Muita gente queria ser médium de faculdades muito elevadas. Quantos de nós estaríamos preparados para se olhar no espelho e ver as emanações psíquicas que nós mesmos emanamos diariamente? Quantos de nós teriam a capacidade de tomar um ônibus, não no momento, porque estamos no afastamento social, mas quando tudo voltar ao normal, e que seja em breve? Quantos pegariam um transporte público no horário de pico e teriam a capacidade mental de, ao enxergar todas as emanações, de sentir todas as energias, se manterem calmos, se manterem respeitosos, não invadirem o espaço pessoal de outrem? Apenas uma pausa para agradecer a presença de todos. Eu estou vendo o chat. É que eu estava aqui na empolgação, indo como uma locomotiva desenfreada, mas eu gostaria de agradecer aqueles que aqui estão e agradecer também aqueles que verão o vídeo da palestra mais tarde. Gratidão toda minha pelo convite e pela presença desse nosso encontro de natureza virtual. O ponto inicial para se entender os desencarnes coletivos em tragédias é que Deus, na sua infinita sabedoria, não cultiva o mal como forma de punição. O mal por si só, ele já é um mau uso do livre-arbítrio do ser humano. Visto que Deus não faz nada de inútil e tira proveito de tudo para a lei do progresso, está lá no Livro dos Espíritos, também essas tragédias servem de evolução. Mas como entender uma tragédia que serve de evolução no momento atual como o nosso, onde vemos tantas pessoas morrerem com tanta velocidade e às vezes com tanta violência? Para isso, a gente vai precisar fazer uma viagem. Eu convido os amigos para contar uma historinha trazida pelo grande Hermínio Miranda em Carismas, a diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade. Não dava mais para esperar. Sucediam-se as perplexidades e a moça estava ficando confusa no meio de todos aqueles estranhos fenômenos que aconteciam com ela e à volta dela. Sabia agora que o Espiritismo tinha um nome adequado para isso:
mediunidade. Ela era, portanto, uma pessoa dotada de faculdades mediúnicas. Tinha lido isso num livro básico e elementar que ela gostou tanto que leu num fôlego só. E daí? Que caminho escolher entre as várias alternativas? A quem recorrer? Com quem se esclarecer? Com quem se orientar? Como aprender a se utilizar corretamente daquele potencial que ela não conseguia nem entender, nem controlar? Uma crônica de jornal que ela lera ainda há pouco dizia maravilhas de um grupo padrão mediúnico que funcionava sob a responsabilidade de uma instituição respeitável. Tava ali a oportunidade, ela pensou. Recortou a crônica, disposta a falar pessoalmente com o autor. A providência inicial, portanto, consistia em localizá-lo. Ligou para a instituição, animada, esperançosa, ingênua, inexperiente. A pergunta foi direta e objetiva. Perdão, que está no celular, o celular deu uma quedinha aqui. Acontece, é da reunião virtual. A gente usa para fazer humor. Estamos aqui para isso. A pergunta foi direta e objetiva. O que era necessário fazer para se qualificar como frequentadora do grupo? A resposta, tão educada quanto firme. O grupo era fechado. O grupo era seleto. Ele não admitia ninguém a não ser por escolha e convite, mediante critérios inquestionáveis. Além disso, informou a voz ao telefone, o grupo era interditado às mulheres. Só os homens podiam frequentá-lo. No pouco que tinha lido sobre a doutrina espírita, nada encontrara que distinguisse o trabalho daqueles que se encarnam como homens daqueles que optam pela encarnação feminina. Aliás, o termo espírita, escolhido para identificar o adepto do espiritismo, a partir de um termo semelhante na língua francesa, spirit, é o que se chama um adjetivo de duplo gênero. Espírita serve tanto para emprego feminino quanto para emprego masculino. Disse que uma senhora é espírita, da mesma maneira que disse que um homem é espírita. O substantivo espírito, por sua vez, não tem feminino. Seja homem ou mulher, o termo que identifica o ser é o mesmo, espírito. Não existe espírito para seres masculinos, não existe espírita para seres femininos, mesmo porque, segundo consta nas obras básicas, o espírito não tem sexo. Entendiam os dirigentes do grupo, ou a tradição ali adotada, não se sabe porquê, que a bisonha postulante era uma espírita no feminino e não devia frequentar reuniões abertas aos espíritas masculinos. Enfim, não lhe cabia discutir o critério e nem adiantaria fazê-lo. Deviam ter as suas razões para assim proceder. O outro obstáculo que interditava a sua admissão no grupo era compreensível, embora na sua inexperiência ela não o tenha considerado impeditivo. O trabalho mediúnico sério exige de fato ambientes reservados, padrões severos de disciplina, afinidade entre os membros, assiduidade e vários outros componentes. Em suma, a moça não podia ser admitida no grupo padrão por duas indiscutíveis razões. Restava a ela apelar para a última alternativa. Como falar com o autor da crônica, que tantas esperanças suscitara no seu espírito? Isso já era mais fácil. Será? Ele costumava frequentar as reuniões públicas dos sábados. Que horas? Tinha por hábito chegar mais cedo, bem antes da hora marcada para a reunião, que era programada para o início da tarde. Eis porque, naquele sábado de manhã, a moça partiu do bairro distante em que ela vivia rumo à instituição. Tinha que falar pessoalmente com aquela pessoa que encarnava agora as suas esperanças de encontrar um rumo que lhe permitisse ordenar o verdadeiro emaranhado de dificuldades em que se metera, em consequência de toda a fenomenologia que a inquietava e que já começava a assustá-la. Chegou 10 horas da manhã, subiu as escadas, se apresentou, fez perguntas, expôs intenções, expôs pretensões e ficou ali, sentada, aguardando o cronista Salvador, que infelizmente não compareceu à reunião naquele dia. Voltou a fazer perguntas. Queria saber agora
a quem ela deveria se dirigir para obter as informações de que tanto necessitava para dar um rumo certo à sua vida. Sugeriram-lhe que falasse com o dirigente da instituição. Nova espera. A essa altura, já eram 2 da tarde. Finalmente chegou o dirigente, acompanhado de um grupo. Porque isso acontece muito, não só em casa espírita, mas qualquer grupo religioso. Quando chega o dirigente, normalmente ele não chega sozinho, não. E eu não estou falando de companhia encarnada, desencarnada, não. Eu estou falando do galeresco que vem junto, principalmente de centro espírita grande, cada um ali com a sua função, acompanhando o companheiro ou a companheira até o espaço da reunião pública. Ela se levantou e pediu ao informante de sempre para indicar a pessoa, abordou-a. Nova decepção. Lamentavelmente, disse ele, não posso te atender no momento, porque eu estou atrasado para a reunião. Posso falar contigo depois da reunião? Ela fala, pode. Desceu para comer, voltou. Isso era 2 horas. A reunião acabou às 6. O dirigente, surpreso, encontra a moça ali, esperando pacientemente. Ele não imaginava, achava que ela iria embora. Escreveu uma pequena apresentação dirigida ao presidente de um centro que ele conhecia e indica a moça. A essa altura, já era noite e ela precisava voltar para casa. Aquela noite, contudo, ficou marcada para sempre na memória daquela mulher por um verdadeiro cisma emocional que a colocaria num estado de intensa agitação íntima e lhe deixaria uma sequela de muitos conflitos. É que quando ela vai ao centro espírita e assiste a palestra, ela identifica no orador daquela noite a figura central das vidências e dos sonhos que ela estava tendo, durante os quais cenas emocionantes eram revividas com toda a carga emocional intensa que nelas se depositara. Era ele, o homem amado do passado. Era ele, o companheiro de muitas vidas, de felicidade algumas, de frustrações e tormentos outras. Naquela altura, porém, estava de partida para os Estados Unidos o expositor, para onde seguiu pouco depois em viagem para estudar. Ela entra num manancial e numa espiral que a sua mediunidade irá mergulhar. A mediunidade, ela é a expressão da sensibilidade do médium. Ela é o seu instrumento de trabalho e ela guarda características pessoais. Uma mediunidade não trabalhada, uma mediunidade não cuidada, pode ser uma porta aberta para o contato com desencarnados e encarnados que vibrem na mesma intensidade. Eu conto essa história e paro agora porque para aquela mulher o trabalho foi penoso, o trabalho foi intenso, ela teve que estudar, teve que trabalhar, se viu envolta numa obsessão que ela não esperava se encontrar. Mas no final das contas aprendeu que se todos nós somos médiuns, o trabalho e a vigília devem ser constantes. O momento em que nós estamos passando agora é um momento de provável transição espiritual, como enunciado no Livro dos Espíritos, quando Kardec classifica os planetas e ele aponta que a Terra, mundo de provas e expiações, em algum momento no futuro próximo, passaria por cataclismas internos para finalmente desembocar na sua nova condição de mundo de regeneração. Um mundo marcado não pela perfeição, mas marcado pela intenção sincera de todos os seus encarnados em melhorar-se. Um mundo onde a insistência no erro já não mais seria algo possível. Um mundo onde a vibração, a psicosfera em si, ela alcançaria um momento de burilamento e melhoramento necessário. Emmanuel, nos anos 80, reafirma aquilo que já havia sido dito nos anos 40, quando pela primeira vez, através da mediunidade do Chico, o maior brasileiro de todos os tempos, ele afirma que nós estávamos perto do momento onde aqueles espíritos de débitos larguíssimos iriam reencarnar como uma espécie de última oportunidade para demonstrar, não para Deus, mas para si mesmos, que tinham condições
de continuar vivendo nesse planeta, nesse mundo, quando ele alcançasse o seu burilar. Se nós espíritos evoluímos individualmente, a nossa evolução é causadora e, ao mesmo tempo, ela é fundamentada e fundamenta a evolução do ambiente que a gente se encontra. Porque se a psicosfera é o ambiente psíquico que eu crio, o nosso planeta é a realidade material da nossa psicosfera coletiva. O nosso planeta é resultado do encontro de almas e de energias que nele encarnam. Mas ele também é resultado da presença dos desencarnados, que uma vez deixando o plano material, se encontram perdidos, sem entender o que está acontecendo. O irmão Jacó, identidade utilizada na psicografia do livro Voltei, provavelmente pelo companheiro Frederico Figner, ele comenta que quando ele desencarnou em casa, ele desencarnou deitado na cama. Ele lembra que ele estava deitado, sentindo as forças indo embora. Ele conta com muitos detalhes, é maravilhosa a leitura do livro Voltei. Indico. E ele, de olho fechado, sente um último fôlego que parece que ele não vai conseguir recobrar. Ele sente um momento onde não consegue respirar. Desesperado, abre o olho e fica aliviado. Ufa, consegui respirar. Só que quando ele faz isso, ele olha para o próprio corpo e ele percebe que ele já não mais se encontrava deitado na cama. Ele se encontrava em pé do lado da cama, sentindo as mesmas dores que ele sentia enquanto deitado estava. Arregala o olho desesperado. Ele era espírita, mas olha em volta, tentando encontrar Dr. Bezerra, tentando encontrar André Luiz, Emmanuel, Dona Ivone, Chico Xavier, não é? Qualquer um que pudesse me buscar. Cadê a comitiva que vai me levar para nosso lar? E quando ele olha em volta, não encontra ninguém. Igual não encontrar ninguém, ele fica desesperado. Começa a chorar. E o choro começa a influenciar os membros da casa. E naquele momento, a sua sobrinha, que estava almoçando, sente uma pontada no coração, se debulha em lágrimas também e grita na mesa: titio morreu. Todos correm para o quarto e, ao chegar, encontrava-se a figura daquele homem desencarnado. O ambiente psíquico do quarto é tomado de tanta tristeza que o amigo que acabou de desencarnar sente que vai desmaiar. A dor que ele sentia no pulmão aumenta e ele tem a certeza de que iria morrer novamente. Fecha os olhos desejando fugir e, ao abrir os olhos, se encontra numa praia. Não enxerga ninguém, mas ouve uma voz. Respira, descansa, aproveita as energias da natureza, sente o cheiro da maresia, ouça o bater das ondas do mar e deixa a sua alma se levar pela imensidão da criação. A dor vai sumindo aos poucos, ele respira fundo, do mar, e sem perceber, quando vê, já estava volitando. A espiritualidade nunca abandona. Mas a trajetória daquele amigo não foi uma trajetória de só calmarias depois disso. Ele ainda comete o ledo engano de assistir o próprio enterro. Vamos combinar uma coisa entre nós que estamos aqui nessa palestra? Vamos combinar que se a gente tiver escolha, a gente não vai assistir o nosso enterro? Vamos dar a mão um pro outro aqui, vamos combinar isso, pelo amor de Deus? Já não basta o encarnado chorando, se debulhando em lágrimas. Tem um que cai para um lado, o outro cai para o outro, tem um que desmaia. Pelo amor de Deus, não precisa a gente desencarnado piorando a psicosfera. Sem contar que, brincadeiras à parte, o desencarnado que assiste o próprio enterro sente na pele todas as energias que estão sendo emanadas em seu nome. Mesmo aqueles que não comparecem ao enterro sentem a distância. É por isso que nesse momento de desencarnes coletivos e diários, cabe a nós, médiuns de sempre, a prece diária e cotidiana, para que nós possamos atingir aqueles que nesse momento, desencarnando, ainda se encontram perdidos. Aqueles que nesse momento, desencarnando, olham ao redor
e não enxergam ninguém. Veem apenas o sofrimento de um leito de hospital. Veem apenas o sofrimento de olhar em volta e observar uma multidão de desencarnados que ao mesmo tempo bate cabeça um com o outro sem saber onde se encontra. A imagem é dantesca, mas é nada mais do que uma consequência. Nós, espíritos lutadores de outrora, somos filhos da melancolia e somos herdeiros da tragédia. Se os irmãos me permitem, eu gostaria de fazer uma referência literária. E essa referência literária que eu vou fazer é de um cidadão que é com certeza o maior nome da história da literatura em língua inglesa. Eu estou falando de William Shakespeare. Shakespeare, de vida modesta, ainda garoto, abandonou o colégio, casa-se muito jovem, com apenas 18 anos, vai ter 3 filhos. E um desses filhos, um menino de nome Hamlet, morre ainda criança. William Shakespeare não consegue jamais superar o peso da morte de seu menino. E por isso se torna um dramaturgo perfeito, mas um amante da tragédia, como talvez pouquíssimos viram. Quem aqui nunca leu ou nunca assistiu Hamlet e não lembra do monólogo mais famoso da literatura, quando o personagem central, obsidiado pelo fantasma do pai, que morreu, mas continuou ali do lado, falando: mata seu padrasto, mata, você me ama, então mata seu padrasto, invasor, usurpador da minha família, agora se deita com a minha esposa, sua mãe, mata seu padrasto. Obsidiado, não aguentando mais, Hamlet propõe um solilóquio e proclama as palavras mais famosas da literatura ao dizer: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz? Ou pegar em armas contra o mar de angústias e, combatendo-o, dar-lhe um fim? O verso não é rimado, por isso o verso branco. Tem a elasticidade da fala do cotidiano, mas ao mesmo tempo traz a dignidade da poesia, o caráter poderoso, a complexidade. Pegar em armas contra o mar de angústias é algo que Shakespeare manejava com brilhantismo particular, um solilóquio maravilhoso, imortalizado no cinema nos anos 40 através de um dos maiores atores da história, Laurence Olivier, o maior intérprete de Shakespeare que esse mundão já viu. Mas a melancolia que Shakespeare bota na boca de Hamlet é a mesma melancolia de um mercador de Veneza, quando o judeu Shylock vê a sua filha se casar, a sua fortuna ser confiscada e é forçado a se converter ao cristianismo para poder continuar vivo, mesmo que pobre. É a mesma tragédia e a mesma melancolia presente em Macbeth. Quando, no solilóquio final, o personagem principal se dá conta que está enfrentando essa última batalha. E ele fala algo que eu acho maravilhoso. E eu posso falar aqui porque a gente está na palestra espírita. Se fosse num espaço que não fosse a palestra espírita, eu não poderia falar porque seria um gatilho para muita gente. Aqui a gente está preparado. Segura na minha mão virtual e vamos junto. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige em cima do palco. Faz isso por 1 hora. E depois, ninguém escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, mas completamente vazia de significado. Que maravilhosamente complicado. Eis um ator nos dizendo que o mundo é o palco. A desolada negatividade da última palavra golpeia os nossos ouvidos como uma porta que bate e ecoa na mais trágica das tragédias, Rei Lear, quando o idoso rei, já à beira da morte, entra no palco, carregando nos seus braços o cadáver da sua filha amada Cordélia. E olhando para ele,
sem olhar para o público, o ator grita: a minha pobre bobinha foi enforcada. Não tem mais vida. Porque um cão, um cavalo, um rato tem vida e tu já não respiras. Nunca mais voltarás. Nunca, 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 nunca. 5 vezes nunca. Da melancolia do autor, a leitura espírita do fazer melancólico. Nós adoramos um clímax tenebroso. Nós adoramos a percepção de que nossos demônios internos não são só nossos e de que as outras pessoas também passam por aquilo que passamos. Nós adoramos a ideia de que aqui não estamos sozinhos, mas na nossa crueldade percebemos que, ao desejar não estarmos sozinhos, cada vez mais buscamos enxergar em nós mesmos aquilo que nos singulariza. E assim, de individualidade em individualidade, de individualismo a individualismo, nos atomizamos num mundo cada vez mais isolado. O problema é que a gente esquece de combinar isso com o desencarnado. Você pode se trancar no teu quarto e falar: não quero falar com ninguém. Tá do seu lado o desencarnado falando junto. Eu também não, hein? E tá você ali crente que tá abafando. Sozinho. Eu com os meus pensamentos. Tem 5 do teu lado. Não nesse momento, que eu não tô vendo ninguém, tá? E também não tenho essa mediunidade de ver através da tela do celular. Não desenvolvi ainda, né? Não consigo ter tamanha faculdade mediúnica. Então não tô vendo ninguém do teu lado aí, não. E se você tá vendo alguém aqui, não fala nada, porque, né? A gente vai dormir no ambiente, então você não venha com esse papo pro meu lado, não. Tá vendo o desencarnado? Guarda pra você, porque ninguém perguntou também. Né? Me perdoe a grosseria, mas não vem com essa historinha pro meu lado, não. Espírita adora falar que tá vendo. Ó, desencarnado ali, ó. Tô vendo aí do teu lado. Pode guardar para você, não precisa me contar. A grande questão é que, se nós não estamos sozinhos, nós estamos abertos àquilo que André Luiz vai chamar de infecção fluídica. Da mesma maneira que existem infecções orgânicas, acontecem também as infecções fluídicas. Muitos desencarnados, movidos por vingança, empolgam a imaginação dos adversários encarnados com formas mentais monstruosas, classificadas pelos instrutores espirituais como infecções, que têm um grande poder destruidor e que podem, inclusive, levar à loucura. Eu tinha separado aqui, mas aqui na minha loucura, eu tinha separado uma leitura, separei, já encontrei. Você vê como é que os espíritos ajudam a gente até no virtual. Tem ninguém no meu ombro, não. Você sai dessa, não tem ninguém. Muito obrigado, meus amigos, mas pode ir embora. Tô aqui muito bem. Mas eu separei uma passagem dos mensageiros. Eu achei que eu não tinha encontrado, mas a espiritualidade foi pintar aqui na tela. Pintou mediunicamente, computador médium. Mostrou aqui pra mim a passagem dos mensageiros que eu queria ler. Em Os Mensageiros, Aniceto chama a atenção de André Luiz e de Vicente para manchas escuras que apareciam nas ruas de uma grande cidade que eles volitavam. E ele diz: são nuvens de bactérias variadas que flutuam em grupos compactos, obedecendo, a princípios de afinidade. O benfeitor espiritual apontou para alguns edifícios e algumas regiões da cidade onde havia zonas de um material mental inferior, de uma matéria expelida incessantemente por encarnados e desencarnados, tornando aquela região insuportável para quem tem o mínimo de sensibilidade. E o instrutor acentua: mal sabe o homem encarnado que ele é assaltado por essa nuvem de bactérias destruidoras diariamente. Formas caprichosas de sombras que ameaçam o equilíbrio mental. André Luiz, minha sobrinha. André Luiz pergunta a Aniceto se a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria. É um núcleo de corpúsculos microscópicos. É isso. O instrutor responde: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho que é
psicofísico. Não podemos considerar somente no capítulo das doenças a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se a gente tem a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, há também a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente doente, que se identifica com outras mentes doentes, que produzem larvas mentais de igual intensidade ou maior. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como adoecem almas. Amigos, nós somos almas adoecidas. Nós, espíritos em luta do dia a dia, estamos encarnados nesse planeta porque precisamos. Porque precisamos trabalhar, crescer. Porque as nossas larvas mentais produzidas diariamente, incessantemente, são marcas que nós deixamos nesse mundão aí de fora. E amanhã ou depois eu encontro alguém que me odeia por nenhuma razão. Amanhã ou depois eu encontro alguém que me maltrata sem nenhum proceder. Amanhã ou depois, uma tristeza que me toma e que eu não sei identificar. Produtores de larvas mentais, contribuímos para que o planeta mergulhe nessa psicosfera tão problemática que ele se encontra. O ódio como definidor das relações. O nosso problema não é a pandemia do coronavírus. Esse problema é um problema mundial e que vai ser tratado pela ciência, se Deus quiser, mais cedo do que tarde. O nosso problema, aquilo que a gente pode resolver, já que aqui eu não estou falando como cientista, sou cientista, mas cientista social, então não sou um cientista produtor de vacina ou de conhecimento nessa área. O nosso problema são as bactérias mentais e as larvas que nós criamos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para a nossa jornada. Débitos, apesar de eu odiar esse termo, que nós cultivamos e que um dia teremos que reparar, não pagar. Tira essa fala de banqueiro da sua boca. Vai pagar, vou pagar, nada de pagar. Falar em pagar, chega a dar coceira no trabalhador brasileiro que sofre tanto para ganhar seu saláriozinho. Vai falar em pagar, você joga o trabalhador para longe do espiritismo. Vai pagar, vai ter que pagar, e o trabalhador já tem que falar de pagar em um monte de coisa. Também é dívida de luz, de água, de gás e de espírito, ele sai correndo. Não, nada de dívida. A gente vai reparar e a gente vai crescer. Porque é para isso que a gente está aqui. E olha aí, olha o celular caindo. Isso aqui, quem tem labirintite deve estar vomitando uma hora dessa, né? Com o celular indo de um lado para o outro. Peço perdão, a culpa não é minha, é apenas porque o notebook me traiu e tive que fazer o nosso encontro virtual no celular para que todos pudessem ter contato com a nossa palestra. Nós nos encaminhamos para a última reflexão da nossa noite, olhando para o nosso papel e o nosso trabalho na construção desse mundo. Conta-nos uma história bendita de uma mulher. Uma mulher perdida que, vivendo em Nazaré, encontra a figura do Mestre sentado nas escadarias do templo. Admirada com uma beleza que ela jamais tinha conhecido, ela se aproxima de olhos esbugalhados e, dirigindo-se ao Mestre, olha para ele e diz: Nazareno, sei que é Nazareno pela maneira como dispõe seus cabelos. Sei que acabas de voltar, de uma longa viagem. O suor na sua testa, os pés ainda sujos da terra da estrada. Saibas, Nazareno, que hoje é o meu aniversário. A minha festa é a mais disputada da região. Todos os membros das centúrias romanas querem lá estar, mas eu venho aqui te convidar. És o meu convidado de honra. Venhas comigo para que possamos celebrar a nossa festa. O Mestre olha nos olhos daquela mulher com um olhar penetrante que a deixa sem chão.
e redargue com uma calma invejável. Hoje não posso. Outro dia, quem sabe? A mulher fica atônita. Ela nunca tinha recebido a recusa de um homem em toda a sua vida. Ela insiste, ela fala, se o problema é a quantidade de pessoas, eu vou fazer uma festa curta, apenas para os mais íntimos. Chamarei um grupo curto, 5, 10 pessoas, você decide, mas faço questão de vossa presença. O que me diz, convite aceito? Jesus olha para ela com a mesma expressão e redargue da mesma maneira. Hoje não posso. Outro dia, quem sabe? A última insistência da mulher já é em tom de súplica. Não irei convidar ninguém. Iremos apenas eu e você. Deitará-se na minha cama, feita com o melhor tecido, presente de um mercador do Oriente, e ali descansarás. Chamarei as minhas criadas, e elas lhe darão um banho, enquanto eu lhe dou uma massagem e canto em sua homenagem. Faço esse convite, porque vejo um brilho diferente nos seus olhos e sei que te amo. Jesus olha para ela da mesma forma e mais uma vez repete: hoje não posso. Outro dia, quem sabe? A mulher sai desesperada, irritada, xingando aos quatro ventos, mas algo nela tinha mudado. Ela não conseguiu viver mais como ela vivia até então. Todos os dias, de noite, ela acendia uma vela, botava no parapeito da janela e ficava ali, esperando o mestre chegar. E ele nunca chegava. Esperava e ele não chegava. Esperava e ele não chegava. Nossa história corta para um poço em Betsaida, onde Jesus prega alguns meses depois, e uma senhora se aproxima. Atrapalha, entra no meio da fala, porque não tinha essa história, não. O pessoal entrava no meio mesmo, vai querer cobrar educação formal da antiguidade, não vem com essa. Fala algo aos ouvidos do mestre e pergunta para ele: você vem? Ele fala: já vou. Termina a pregação e anda seguindo aquela mulher em direção a uma caverna. Ela aponta para a entrada da caverna e grita: é ali! E sai correndo. Jesus entra na caverna com as mãos à frente do corpo, tateando, como quem não tem uma capacidade de visão maior do que a nossa. E as suas mãos tocam uma cabeça, que no toque se retrai. Quem é? Se veio ter-se comigo para festejar, vá embora, meu corpo está adoentado, não aguento mais. Se veio por pena, vá embora também, não lhe entenderão. E irão agredi-lo, irão matá-lo. Saiba que sofro de uma moléstia extremamente contagiosa e o mero contato com a minha pele irá levar o fim dos seus dias. A mulher, já no final dos seus dias, sofrendo de uma lepra avassaladora, era aquela mesma mulher perdida que meses antes convidara Jesus para uma festa. Ele responde: olá. Ela reconhece a voz imediatamente, começa a chorar e fala: ah, Nazareno, por quanto tempo te esperei? Por quanto tempo aguardei por ti? Agora já é tarde demais. Não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar. O meu corpo já está em seus últimos dias. Por que não chegaste antes, Nazareno? Jesus olha nos olhos dela e fala: vem hoje, porque hoje vejo um brilho diferente nos seus olhos e sei que te amo. Pega a mulher nos braços, leva ela para fora da caverna e aquele sol, que até então era avassalador, naquele dia parecia acalentar. O sol não agredia. Debaixo daquele sol amigo e olhando nos olhos do mestre, deitada nos braços dele, aquela mulher desencarna e o próprio Jesus conduz aquele espírito para que ele pudesse ser tratado pelas falanges superiores. Nós somos a mulher desesperada. Nós somos aquela mulher perdida. Um dia a gente viu a beleza de Jesus e a gente ficou embasbacado. A gente olhou para aquele olho e a gente sabia que amava. Algo mudou dentro de nós.
E a gente ficou esperando. Esperando. A vela no parapeito da janela. Será que ele vem? Será que ele volta? E a gente não percebeu que ele não iria voltar, porque ele já estava dentro de cada um de nós. A gente não percebeu que no momento daquele primeiro encontro, ele já tinha deixado a sua marca. E tudo o que necessitávamos para sentir a presença dele de novo era trabalhar dentro dos preceitos que ele nos ensinou. Hoje, encaramos uma provação muito grande. Não sabemos aonde ela irá nos levar. Por favor, não abracemos a futurologia, porque ninguém aqui tem a capacidade de ver o futuro. Se você tiver um sonho premonitório, vá na reunião mediúnica, conversa com seus amigos. Não sai falando na rede social. A rede social é o espaço do escândalo. O espírita não pode se entregar a esse tipo de comportamento. Lembra que o Chico Xavier falou, tá chegando a hora, hein? Por quê? Pensamento apocalíptico. Como se estivesse chegando um terremoto que ia levar todo mundo, a pandemia vai matar a todos, vai sobrar só um ou outro. Pra quê? O que a gente ganha com isso? Que bem que a gente faz? Chico Xavier nunca precisou de advogado. Chico Xavier nunca precisou de ninguém pegando a fala dele e falar, tá vendo? Ele avisou. Viu o que Emmanuel falou lá atrás? Se o espiritismo serve para levantar o dedo e botar no rosto de outra pessoa que não é espírita, o espiritismo não está servindo para nada. O espiritismo serve para a gente relembrar que a gente recebeu no século XIX a terceira revelação, uma bênção trazida pela espiritualidade superior para lembrar a todos nós que nós não estamos sozinhos e que da mesma maneira que hoje desencarnam tantos, junto a eles trabalham tantos outros. E nesse momento que a gente está reunido, as nossas energias estão nesse momento em comunhão para levar a nossa paz e ao nosso amor a todos aqueles que estão precisando desse tipo de afago, encarnados e desencarnados. Que bênção a chuva de semana passada, que chegou para varrer energeticamente a nossa realidade. Perceberam as chuvas constantes que estão caindo e caem numa pancada só e de repente vão embora. As melhores chuvas são essas. Naquele momento tem tanta gente trabalhando e a gente não faz a menor ideia. A gente correndo para tirar a roupa do varal para poder fechar a janela, correndo desesperado, meu Deus, será que vai cair meu telhado? E é um momento de desafogo para que a espiritualidade superior possa se utilizar das energias da natureza para, combinando ao ectoplasma de médiuns trabalhadores, levarem paz interior para aqueles que ainda se encontram no momento de desencontro. E é olhando para eles que a gente emana o nosso amor. Tenho uma admiração inacreditável, como todos vocês também, não sou o único, pela figura do Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade maravilhosa de Dona Ivone do Amaral Pereira e por aquele que foi o maior espírito que nós poderíamos ter conhecido em vida, Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, no momento de trabalho, comenta que ele entra em desespero quando ele percebe que ele não teria comida suficiente para entregar aos necessitados da obra do bem. Na ponte caída, onde ele encontrava os mendigos e necessitados para levar os alimentos, naquele dia ele foi tristonho. No caminho ele já estava triste. Tentando receber inspiração da espiritualidade superior para saber o que fazer, ele ora. E quando ele vai começar a fazer a sua palestra, quando ele vai começar a fazer a sua fala, ele ouve a voz de Dr. Bezerra, que fala no ouvido dele: te acalma, que o trabalho do bem não é um trabalho solitário. Relembra que todos os obreiros do mestre estão do seu lado. O Chico agradece e começa a falar com muita inspiração. Hoje, infelizmente, não temos o alimento na quantidade necessária, mas iremos fazer o trabalho para que na semana que vem o alimento venha em dobro. Racionalizem, perdoem-nos, fracassamos.
quando o povo vai começar a reclamar, um caminhão se aproxima. Um homem desce do caminhão e fala: quem aqui é o senhor Chico? O Chico, de olhos arregalados, olha para aquele homem e diz: eu? Levantando a mão com aquela humildade dele que a gente conhece. Ele pega um papel e fala: graças a Deus, o senhor não tem ideia do quanto que eu estou rodando e rodando e rodando. Eu estou com um caminhão aqui para entregar para o senhor, uma doação do senhor fulano de tal, dono de uma empresa alimentícia. E esse caminhão era para chegar semana passada, me perdoe. Mas a gente tentou, o endereço estava escrito errado. Hoje, quando finalmente corrigiram, eu cheguei na porta do centro, não tinha ninguém. Eu falei: caramba, perdi a viagem de novo, o alimento vai se perder. Tem alguns ali que tem que ser consumidos rápido. E o Chico fala: mas como é que o senhor sabia que eu estava aqui? Eu não deixei nenhum aviso. Como é que sabia meu nome? Ele fala: então, fui no centro espírita, bati palminha, gritei, não tinha ninguém. Só vi lá nos fundos um homem, um senhor de idade, vestido de branco e varrendo o centro. Eu olho para ele e falo: com licença, o senhor pode me ajudar? Eu estou procurando o seu Chico. E o homem abriu um sorriso e apontou: ele está na ponte tal, deixa que eu te instruo a como chegar. O senhor era o Dr. Bezerra, que se fez presente para demonstrar para o Chico que o trabalho do bem é incansável e que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Eu agradeço a presença de todos e, elevando o nosso pensamento ao Mestre, agradecemos o proveito desse encontro maravilhoso. Quantos de nós cansados, exaustos, trabalhadores do dia a dia com trabalho redobrado, graças às adaptações da quarentena. Quantos de nós amedrontados pela segurança, pela estabilidade financeira? Quantos de nós assustados e melancólicos, temendo um destino que possa chegar a nós ou principalmente àqueles que amamos? Perdoem as nossas larvas mentais. Perdoem a nossa incapacidade de prosseguir trabalhando no bem constantemente. Iluminem a nossa jornada para que possamos produzir flechas de luz prateada ou azulínea para atingir aqueles que procuram o bem maior. Que possamos, em última instância, estender o nosso coração àqueles que perderam entes queridos pelo desastre da pandemia. Que o conforto das almas nobres relembrem a cada um dos irmãos encarnados que para cada palavra de ódio proferida há uma flor de pétalas infinitas de luz aguardando para ser cultivada. Eis o nosso compromisso. Que esse desencarne coletivo passe apenas com os traumas necessários e que tenhamos a capacidade de ofertar a nossa flor de pétalas de luz. E que nesse momento, cada pétala retirada possa encontrar a alma de um coração sofrido. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Foi um prazer inenarrável estar com os amigos e que possamos repetir esse encontro em oportunidade vindoura para que mantenhamos os nossos estudos, a nossa paz e o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez e até
o próximo encontro, o próximo estudo, a próxima palestra, o próximo trabalho. E que assim seja sempre. Obrigado.